Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega aí Matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre variação ou taxa de variação de uma função afim, né? Então, para a gente começar a entender esse negócio, primeiro a gente vai partir do gráfico de uma função afim, que seria a representação dela, né? Então vamos lá. A gente tem lá um plano cartesiano, né? Temos eixo y ou f de x, né? Tanto faz. E nesse eixo a gente tem uma função que passa por ele, né? Vamos colocar assim. Então, vamos supor que a gente tenha uma função aqui, ó. Tudo bem? Essa função, né, esse eixo, na verdade, do gráfico, a gente consegue aí algumas informações que são importantíssimas para nós, tá? Então vamos lá ver quais são essas informações que são importantes. Primeiro, a gente pode dizer, né, pode falar do ponto onde essa reta corta o eixo x aí, tá? Nesse ponto, nós podemos dizer o seguinte, que f de x, né, ou seja, a imagem dessa função neste ponto, ela é igual a zero. Esse é o primeiro detalhe, tudo bem? E o outro ponto que nós temos é o ponto que nós chamamos de ponto B da nossa função, né? Esse aqui seria o nosso B. Ou, em outras palavras, posso dizer também que esse cara aqui é o f de zero, né? Então ele é o f para quando o nosso domínio é zero, tudo bem? Para quem não lembra, a função afim ela se descreve desse jeito aqui, ó, fx é igual a a vezes x mais b, tudo bem? Então, olhando para essa função, nós já começamos bem, porque o b é fácil de descobrir quando a gente tem o gráfico. É onde a nossa reta corta ali o eixo y, tudo bem? E agora nós vamos falar da taxa de variação. Olhando para a nossa função, quem é a taxa de variação? É esse carinha aqui, ó. Esse cara é a nossa taxa de variação, tá? Dessa função. Ou seja, o que significa isso? É ela que determina quanto vai variar ou deixar de variar a nossa função, tudo bem? E para nós falarmos sobre essa taxa de variação, nós vamos escolher dois pontos aleatórios aí, né? Dessa reta que foi dado para vocês. Vou apagar esse B aqui, vou escrever ele para o outro lado para a gente poder usar esse pedacinho aqui, tá? Então, tá lá, esse carinha aqui é o ponto B, ou o f de zero, como nós já tínhamos falado, tudo bem? Lembrando que aqui nós temos o eixo y, né? Eixo x, tudo bem? Então a nossa taxa de variação, a gente vai escolher dois pontos aleatórios aí. Vamos pegar esse cara, né? Então esse cara vai ter lá coordenada x e uma outra coordenada y, né? Coordenada y para esse cara. E a gente vai escolher um outro ponto aqui, ó. Vamos escolher esse aqui, que também vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, né? Lembrando que todo ponto é um par de coordenadas x, y, tudo bem? Para diferenciar esses caras, eu vou chamar esse cara de x0, né? Ou x1, tanto faz. E esse cara aqui eu vou chamar de x. O y, consequentemente, correspondente a ele é o y0, e o y correspondente a x vai ser só y também, tudo bem? Para eu calcular a taxa de variação, eu quero calcular o que? Essa inclinação aí que a nossa reta teve. É isso que eu estou querendo calcular, tudo bem? Quero calcular essa inclinação aí. E tendo essa inclinação, eu sei qual que é a minha taxa de variação. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui, ó, uma reta imaginária, né? E quando eu faço isso, eu quero descobrir esse cara aqui, ó. Lembrando que essa reta imaginária que eu tracei, ela é paralela ao eixo x, né? Ó, ela é paralela ao eixo x. Então eu vou descobrir essa abertura aqui, ó, tá? A abertura que eu vou chamar de A, tudo bem? Como é que a gente vai descobrir? Aqui a gente vai usar uma parte geométrica, né, para resolver a nossa vida. Mais especificamente, nós vamos falar sobre as razões trigonométricas lá dos triângulos retângulos, tá? Então eu pego esse cara o seguinte, olhando para esse cara, se eu pegar aqui, ó, vou pegar outra cor aqui. Se eu pegar esse cara aqui, né, ó, que eu tô marcando aí, eu tenho um triângulo retângulo, tudo bem? Tem um ângulo interno, e se eu tenho um ângulo interno, eu posso dizer o seguinte, que esse cara aqui, ó, é o meu cateto oposto, tudo bem? Esse cara é o meu cateto adjacente, não é isso? E eu quero descobrir esse ângulo. Se você lembrar lá das razões trigonométricas que nós temos, nós vamos lembrar o seguinte, que nós temos uma das razões que é a tangente. Tangente de alfa vai ser igual cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ótimo. E aí você vai dizer para mim o seguinte, peraí, tem alguma coisa errada, tem algum problema, o que isso tem a ver com o que nós estamos fazendo? Vamos lá. Esse cateto oposto, eu posso dizer que ele é nada mais, nada menos do que o y menos o y0, né? Ele é uma variação, tá? Esse segmentozinho aqui, ó, é essa variação do maior menos o menor. E o mesmo eu posso dizer com relação ao x, que essa variação vai ser o maior x menos o x0. E aqui substituindo, eu posso dizer o seguinte, né? Que a minha tangente do ângulo alfa é igual a y menos y0 dividido por x menos x0. E aqui nós temos um valor inteiro, tá? Esse valor inteiro nós vamos dar o nome de taxa de variação. Em outras palavras, o que nós podemos dizer aqui é o seguinte, que a nossa taxa de variação A nada mais é do que y menos y0 sobre x menos x0. Essa é a fórmula que nós utilizamos para calcular o que nós chamamos aí de taxa de variação. Tudo bem que é essa inclinação que nós temos aí, tá? Esse vai ser o valor do nosso A, tá lá com x. Bom, sem mais delongas, sem se preocupar muito com, como posso dizer, conceitos, vamos lá, ver como a gente calcula isso na prática? Então, o primeiro exercício que nós temos é esse daí, ó. A valorização anual do preço em reais de um quadro é constante.
Seu preço atual é R$ 4.500. Há 4 anos, o quadro custava R$ 3.300. Qual será o seu preço daqui a 5 anos? E aqui o exercício foi muito bonzinho com a gente, e foi por isso que ele foi o elegido para essa explicação. Ele deixou o gráfico para nós. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero descobrir quanto ele vai valer daqui a 4 anos, tá? Essa é a minha preocupação. Então, o que eu tenho que saber? Qual é a taxa de variação desse cara? Ou saber qual é a lei de formação, né? E aí você vai falar, lei de formação é super simples. Você falou na última aula que a lei de formação nada mais era do que uma parte fixa e uma parte variante. Sim. Só que qual é essa parte variante? A gente não sabe, né? E aqui, a minha parte fixa seria justamente esse pedacinho aqui, ó. Esse ponto aqui, né, ó. Esse ponto aqui que eu coloquei. Essa seria a minha parte fixa, mas eu não sei quanto ele não me dá esse número. Então a gente vai ter que calcular esse cara na marra, né? Vamos se dizer assim. Primeiro passo, então, que eu vou fazer, primeiro de todos, eu vou selecionar 2 pares ordenados aí nesse gráfico. Consigo fazer isso? Consigo, ó. Consigo esse cara, né? Consigo esse par ordenado, que vai ser 1 para x. Vou colocar ele aqui do lado, tá? Vamos chamar ele de A. Ponto A. E esse par ordenado que eu vou chamar de B. Então, o par ordenado A, ele tem coordenadas 1 para x e 3.300 para y, né? O ponto B, ele tem coordenada 5 para x e 4.500 para y, tudo bem? Ótimo, descobri meu par ordenado, qual que é o próximo passo? Agora eu vou determinar quem é o x0 e quem é o x, ou x1, x2, tanto faz, tá? Eu escolho o cara que tem menor valor em x. O menor valor em x é o 1, então eu vou chamar esse cara aqui de x0, tudo bem? Chamei ele de x0, consequentemente o outro vai ser o y0, tudo bem? E, na sequência, esse cara automaticamente se torna o x, que é o maior, e esse cara aqui se torna o y, que é o maior. Tudo bem? Agora a gente começa pela nossa taxa de variação. Lembrando que, para nós não nos esquecermos, o nosso foco aqui, galera, é justamente calcular quem é a parte variante, né, dessa situação. A gente calcularia o A, a taxa de variação. A gente está calculando o A, tudo bem? É isso que a gente está calculando primeiro. Então eu posso dizer lá o seguinte, né, ó, pela fórmula A é igual a y menos y0 dividido por x menos x0, tudo bem? Então o nosso A seria, né, 4.500 menos 3.300 dividido por 5 menos 1. Então, o nosso A, para esse caso, vai ficar 4.500 menos 3.300 dá 1.200, né? Dividido por 4. Então, o nosso A, ele vai ser de 300. O que significa isso? Que a cada 4 anos que passa, né, nós temos aí uma variação, a cada 4 anos, perdão, nós temos uma variação de R$ 300 por ano, né? Que esse cara passou de um até chegar no outro, tudo bem? Então nós temos uma variação anual de R$ 300. Sabemos que o A é 300. Então, para nossa função lá em cima, ó, fx é igual a 300, que é o valor do A, vezes o valor de x, mais B. Preciso descobrir agora quem que é o meu B, né? Para eu descobrir quem é o B não é tão difícil, não é um problemaço pra gente descobrir quem que é o B. Por quê? Eu sei o seguinte, que nesse ponto aqui, ó, que seria o meu B, ele é também o f de 0, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu, no lugar do x, eu vou colocar quem? O 0, porque aí eu vou saber quem que vai ser o meu B, né? Tecnicamente, olhando lá. Lembrando que eu tenho uma variação, né? Aqui a ser calculada. Então, aqui, eu vou lá colocar, substituir o meu x, né? Ó, 300 vezes mais B. E aqui eu venho um detalhe importante. Ah, eu vou colocar o f de 0. Olha o que vai acontecer. F de 0 vai ficar lá, f de 0 é igual a 300 vezes 0, que é 0, né? Mais B. Então, f de 0 igual a B. Ou seja, nós não chegamos em lugar nenhum, nós demos volta. E agora, o que eu faço? Eu escolho um dos pontos que eu já tenho, então, já que com f de 0 deu certo. Então, eu nunca posso substituir o 0? Não, porque se você substituir o 0, você só vai provar que f de 0 é igual a B. Só isso. Então, a gente vem aqui agora, então, ó, escolho um outro ponto qualquer. Vou escolher o ponto A, que é o f de 1, né? Então, vai ficar 300 vezes, né? Vou substituir aqui, mais B. Tudo bem? Então, lembrando que aqui é 1 e aqui é 1, né? Então, f de 1, eu já sei que é quem? É o y0, 3.300, né? Ó. Então, 3.300 vai ser igual a 300 mais B. Então, inicialmente, esse cara valeria 3.300 menos 300, que é igual a B. Então, nós sabemos que o nosso B vale 3.000. Opa! Então, agora nós temos a nossa função construída, né? Ó, porque o nosso B vale 3.000. Bom, agora sim, a gente tem a lei de formação. Eu tenho o valor do B, que acabei de calcular, tenho também o valor do A, tudo bem? E agora sim eu posso montar a minha função, que vai ser fx, vai ser igual a 300 vezes o A, mais 3.000. Essa é a minha função. E agora eu consigo calcular qualquer valor que eu quiser. Né? Eu posso olhar aqui, então vai estar o seguinte, seu preço atual é 4.500, qual será o seu valor daqui a 5 anos? Ou seja, quem eu quero para daqui a 5 anos? Ó, esses 5 anos aqui, ele representa x igual a 5 mais o que eu tenho, né? Ou seja, eu vou pegar aqui e vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai estar aqui, ó, em 10 anos. Tudo bem? Eu quero saber qual que é o valor dele para 10 anos. Essa é uma outra pegadinha que a gente tem. Porque é 5 anos a partir do que eu já tenho, né? Então eu vou calcular aqui o x igual a 10. Tudo bem? Então eu vou calcular aqui f 300. Aqui não é A, tá? Aqui é x, eu coloquei errado. Vezes o valor que eu vou colocar, mais 3.000. Lembrando, eu quero 5 anos a partir de onde eu estou, né? Então eu quero 10 anos aqui, ó. Então o nosso f de 10, ou seja, o quadro em 10 anos vai estar valendo 300 vezes 10 mais 3.000. Então, daqui a 5 anos ele vai estar valendo 3.000 mais 3.000
Então, o nosso quadro ele vai ter um valor de R$ 6.000. Esse aí é o valor do nosso quadro daqui a 5 anos, tá? Pontos importantes desse exercício: separo primeiro os dois pares ordenados, substituo para descobrir a taxa de variação, que é o nosso A. Descobrir a taxa de variação, agora é hora de descobrir quem é o B. Lembrando, escolho qualquer um dos pontos, tá? Para substituir, que foi essa parte que foi feita em azul, que tá aqui em cima, aqui, ó, tá? Aqui atrás da minha cabeça, aí, que tá aqui nesse cara. Descobri o B, jogo, monto a minha função que tá aqui, ó. Monto a minha função que está aqui e faço o desenvolvimento. Detalhe, leiam os exercícios com atenção, porque esses exercícios de função tem várias pegadinhas aí, beleza? Bom, vou fazer mais um exercício. Eu sei que... Pessoas, vamos lá. Se você está gostando desse vídeo, então ainda não é hora de sair, porque nós temos outra resolução só para a gente concretar aí na sua cabeça tudo isso que você viu até aqui, tá? Então, já aproveita esse tempinho, já se inscreve aí para não perder nada do que veio pela frente, já deixa aquele like esperto aí para ajudar, né, no nosso projeto. Vamos lá então para o próximo exercício. Próximo exercício tá assim, ó. Durante um dia de verão, constatou-se que o fluxo de turistas que passavam por hora pela entrada de um parque aquático era constante. A entrada no parque poderia ser feita das 9 às 16 horas. Sabendo que até às 11 horas já haviam entrado no parque 360 pessoas, determine: A. Quantos turistas entraram no parque até às 14 horas? Então aqui, primeiro ponto, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar quais são os pontos desse gráfico que ele me deu. Quais são os pares ordenados, porque eu preciso disso, né? Lembrando que aqui, ó, a gente tem... Esse é o nosso primeiro par ordenado, que eu vou chamar de A, tudo bem? Então, o par ordenado A, ele nada mais é do que 9 para X, 0 para Y, tudo bem? Seguindo, vou pegar o outro ponto que eu vou chamar de B, tudo bem? Esse ponto B, ele tem as seguintes coordenadas aí, né? 11 para X e 360 para Y, tudo bem? Ótimo. Agora, próximo passo, né? Eu vou calcular minha taxa de variação, e para calcular a taxa de variação, a minha fórmula é essa daqui, ó. Y menos Y0 sobre X menos X0. E a gente tem que saber quem são esses caras. X0, a gente começa por ele. X0 é quem é o menor X. No nosso caso é o 9, né? Ó, então, o 9 é o X0. Consequentemente, esse cara é o Y0. O 11 é X e, consequentemente, o 360 é Y. Agora é só a gente substituir, né? Ó. Então, o nosso A, que é o A lá que estava explicando o X na lei de formação, vai ser Y menos Y0 dividido por X menos X0, que é 9. Então, o nosso A vai ser 360 dividido por 2. Tudo bem? Então, o nosso A é igual a 180. Ou seja, o que significa esse 180? Pro, taxa de variação. A cada hora entra 180 pessoas pelo portão do parque aquático. Mas tudo bem, né? O que ele pediu para nós é para parar às 14 horas. Então, o que vai acontecer? Preciso descobrir quem é a lei de formação, né? Porque isso facilita muito a minha vida. Então, a nossa lei de formação lá, ela seria, né? Ó, fx igual a vezes x mais b. O A a gente já descobriu quem é, né? Então, ficaria, né, F, não vou substituir o X porque eu vou colocar qualquer um dos meus dois pontos para descobrir quem é o B, né? O A eu já sei que é 180 vezes o valor que eu vou colocar de domínio mais B, né? Eu vou escolher o ponto A. Eu sou obrigado a escolher o ponto A? Nem sempre. Se você não quiser, tudo bem. Você pode escolher o B, vai dar o mesmo resultado, tá? Vou escolher o ponto A. O ponto A, o X é 9, né? E aí o F de 9 vale quem? Vale 0, que é o Y, né? 0 então é igual 9 vezes 180 dá 1.620, né? 1.620 pessoas, mais B. Significa, então, que o nosso B ele é igual a menos 1.620. Tudo bem? Ótimo. Feito isso, eu já sei quem é a minha lei de formação. Vou colocar ela até em outra cor aqui. Ó. Minha lei de formação vai ser fx igual a 180 vezes o valor de x vezes o valor de x aqui, né? Menos 1.620. Essa é a minha lei de formação. E agora, o que eu faço? Eu pego essa lei de formação e substituo nela quem? Às 14 horas. Vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui do ladinho, aqui, ó, tá? Então, vou substituir as 14 horas que a gente tem lá. Então, vai ficar lá, ó. F é igual a 180 vezes o valor que a gente vai colocar de domínio, menos 1.620, né? Então, quem que é esse domínio que a gente vai colocar? É as 14 horas aqui, ó. Então, aqui passou 12, 13, 14 horas. Então, vou colocar o 14 aqui. E 14 lá também, tudo bem? Então, para nós, o F de 14 vai ser igual a 180 vezes 14, que vai ser 2.520 menos 1.620. Então, para as 14 horas, até as 14 horas, passaram pelo portão desse parque 900 pessoas. Galera, então, isso fala sobre a taxa de variação de uma função, né? Essa taxa de variação traz para nós aí várias informações importantes. Para quem chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também precisa aprender sobre a parte das funções e bora para os próximos vídeos.